De volta com seu Metrópole hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre política. E lá em Brasília tem pegado fogo no Planalto, literalmente, depois de uma conversação aí do presidente Jair Bolsonaro com o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Para que vocês possam entender um pouquinho do que aconteceu durante a semana passada e algumas semanas, na verdade, o ministro Sérgio Moro esteve no Supremo Tribunal Federal, cobrando algumas explicações sobre uma liminar que o ministro Dias Toffoli liberou para que dados do COAF não fossem utilizados aí como provas e inquéritos contra pessoas, contra criminosos. E isso beneficiou diretamente o filho do presidente. Dizem que o presidente ficou um pouco doído com essa situação, achando muito ruim que alguém da situação, que alguém próximo a ele, tivesse cobrando aí algo que iria prejudicar o senador Flávio Bolsonaro. Mas isso é uma conversa, não se sabe exatamente se o motivo foi esse. Certo é que o presidente resolveu atropelar aí a autoridade do ministro Sérgio Moro. Pouco antes de tomar posse, o presidente dizia que o ministro teria total liberdade para agir contra a corrupção e contra quaisquer atitudes que ele achasse por bem. Na contrapartida, o ministro Sérgio Moro só aceitou o cargo, conforme as entrevistas no começo do ano também, dizendo que estava com essa liberdade e que por isso abandonaria 22 anos de magistratura para poder atuar como ministro da Justiça. E não foi o que aconteceu. Olha aí, ó, você vendo na tela aí essas imagens no comecinho do mandato dos dois. O que aconteceu? O presidente e o ministro se desentenderam no meio do caminho. Dizem que a ação do presidente foi uma retaliação ao ministro Sérgio Moro por conta dessa cobrança dele lá no Supremo Tribunal Federal. E aí, o desenrolar da história que todo mundo tem visto nos noticiários dos últimos dias. A Polícia Federal do Rio de Janeiro teve dedo do presidente para mexer no delegado da Polícia Federal e também aí na Receita Federal e outros órgãos que estariam ligados ao ministro Sérgio Moro, inclusive o COAF, que deixou o Ministério da Justiça. Eu queria até pedir um pouquinho da participação dos meus colegas, a doutora Darlene, doutor Edson aí. Essa briga do presidente, vocês acham que foi mesmo por causa dessa intromissão do Moro lá no Supremo Tribunal Federal ou não? É só porque ele quer mostrar poder, hein? Eu acho que tudo que esse presidente fala não tem validade nenhuma, nada que ele fala para mim representa qualquer coisa, então, para mim é mais uma asneira das milhares que ele já cometeu durante esse mandato inteiro, então, tudo que ele fala, se eu for emitir minha opinião aqui, mas é mais um devaneio, mais uma viagem dele. A única pessoa qualificada que tem no governo, porque nem ele é um qualificado e eu votei nele, né? Então, posso dizer... Então, não tem ninguém qualificado, o único que tem é o Sérgio Moro e ele faz mais uma asneira dessa aí, vamos ver onde vai parar. Eu acho que essa briga não vai adiante. Eu acho que entre aspas, não é briga de casal, logo se reconcilia. Tanto é que o próprio Moro, ele não apareceu. Eu falo assim, aquela discussão que normalmente tem, eles estão discutindo a relação, não é? Então, eu acho que isso não vai adiante, não. Eu acho que tem muito mais especulação de quem rodeia, do que briga efetivamente. Até mesmo porque o que o presidente falou, ele disse que ele que manda. E se nós formos analisar, ele que escolhe, ele que manda efetivamente. É claro que quando ele escolhe alguém, ele transfere para que aquela pessoa tome as decisões, de forma que eu acredito que hoje em dia as ações do presidente, elas são muito polêmicas, então tudo vira polêmica, mas eu acho que isso é meio fogo de palha, eu acho. E aí o doutor nos deixou a brecha para a notícia da noite. No dia 27, na última terça-feira, o presidente Bolsonaro se reuniu com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, no Palácio do Planalto para discutirem o assunto. E aí logo repercutiu nas redes sociais o tweet do presidente dando um alô para o Moro e o Moro imediatamente respondendo ao presidente. Os interlocutores no meio dessa situação dizem que o presidente se situa muito e se toma algumas decisões, ouve muito especialistas através de grupos de WhatsApp.
E esses interlocutores estavam cobrando uma posição do ministro Sérgio Moro, conforme pontuou o doutor Edson agora. Ele não tinha vindo a público até então para falar nada, e os interlocutores cobravam isso do ministro Sérgio Moro, porque, segundo eles, quando saíram aquelas conversas lá do Intercept Brasil, um presidente foi a público defender o ministro Sérgio Moro, e eles queriam então que o ministro retribuísse à altura, fazendo também aí, deixando também o seu comentário e justamente enaltecendo essa palavra do presidente, de que ele é quem manda. Entretanto, o ministro contrariou todos os interlocutores, não concedeu entrevistas e tudo que nós ouvimos lá em Brasília é sem comentários. Então agora vamos aguardar o desenrolar dessa história. Quem perde é só o Brasil, e eles atribuíram isso a uma rede de mentiras. Mais uma vez, que é fake news, que há uma rede por detrás de tudo isso, há alguém querendo ganhar com isso. A verdade é que essa situação precisa ser resolvida, o presidente precisa deixar o ministro trabalhar e o ministro, por sua vez, precisa tomar um pouco as rédeas da situação e vir a público. Se tiver sofrendo qualquer perseguição dentro do governo, então, que traga para nós jornalistas, que isso vai ser um prato cheio para nós repercutirmos na imprensa, porque o povo brasileiro, como bem disse a doutora Darlene, estamos com o doutor Sérgio Moro e o seu pacote anticorrupção. E temos que aguardar o desenrolar dessa história, com toda certeza. Eu acho que não vai adiante, né, doutora Darlene? Com Esperamos certeza. que seja só fogo de palha. Não, inclusive, domingo eu estava em São Paulo e fui até a Avenida Paulista, onde teve a manifestação, e os carros de som, a Avenida Paulista lotada, e o que se via era só boneco do Sérgio Moro, eu não vi nenhum boneco do Bolsonaro, e todos os carros de som, a Paulista inteira, com milhares de pessoas gritando palavras de ordem a favor do ministro Sérgio Moro, de quem eu sou fã. Tiago, vou te interromper um minutinho, a produção acabou de mandar, que é um assunto recorrente aqui. Nós sempre parabenizamos aqueles alunos do SESI que ganharam o prêmio na NASA por terem fabricado o chiclete para astronautas. Está aqui a NET da produção, acabou de me mandar que o presidente Jair Bolsonaro acabou de recebê-los em Brasília. O convite foi uma sugestão do deputado federal Glaustin do Fox. Então está aí SESI para provar que quem estuda em escola pública também chega, não, e como chega alto, chegou até perto dos astronautas. Parabéns mais uma vez, e a gente sempre fala desse assunto. Que bom que vocês foram recebidos pelo presidente. Tiago. E a educação tende a melhorar. Parabéns aí a todos os envolvidos. Vamos falar um pouquinho aqui do estado de Goiás. Vamos falar do governador Ronaldo Caiado, que conseguiu finalmente quitar a folha de pagamento do estado, que estava atrasada aí desde dezembro. Houve um parcelamento dessa dívida com os servidores públicos e foram quitadas na data de ontem. Aproximadamente 6.087 servidores, num total de 295.825.000 reais liberados para o pagamento dos salários que estavam atrasados. Agora nós esperamos que o governador toque o barco para frente. Diz um velho ditado aí, meu pai fala muito isso, me ensinou muito isso, doutor Edson. Ó, quem casa com a viúva, assume-se os filhos e a responsabilidade. Então, que o nosso governador Ronaldo Caiado pegue esse exemplo, esse conselho, pegou o Estado. Não vamos ficar falando da quebradeira do Estado, não, senhor governador. Vamos tocar para frente. Não tem um porquê queimar a gestão passada. O que passou, já. Águas passadas não tocam mais moinhos. Então, vamos levar o nosso Estado para frente. Nós temos tudo para crescer. Nós temos tudo para ser um dos melhores estados da federação. Nós sabemos que daqui saem as grandes conquistas. O estado de Goiás está super capacitado, não só na educação, como na saúde, e tende a melhorar, claro, em vários outros aspectos. Então, parabéns ao governador que finalmente quitou essa folha, mas que fica essa dica aí, governador, vamos tocar para frente. Chega de trocar farpas com o ex-governador Marconi Perillo, porque nós sabemos de uma coisa: somente o povo tende a perder com essa briga aí, com essa picuinha. E o senhor está acima de qualquer coisa. O senhor foi eleito pelo voto popular.
Tá bom? Vamos continuar falando aqui, até chegar a ser um pouco cômico, se não fosse trágico, mas eu concordo e muito com essa moção que foi aprovada na Câmara Municipal, que é o título de cidadão goianiense, que foi comparado a Jesus Cristo. O vereador Clécio Alves, ele ao defender a honraria, disse que o ministro Sérgio Moro, olha ele aí, ó, com um sorrisão no rosto, simpático toda a vida, foi homenageado, será homenageado aqui na Câmara Municipal de Goiânia, e ele disse que o ministro Sérgio Moro se compara a Jesus Cristo, isso porque ele está sendo crucificado. Certo é que parabéns ao vereador Clécio Alves pela sua moção aí que foi aprovada na Câmara Municipal de Vereadores, e aqueles que são contrários, hoje eu vi um deputado soltando nas redes sociais aí que era contrário a essa homenagem porque o ministro Sérgio Moro nunca colocou os pés aqui na cidade de Goiânia. Não vou entrar no mérito dessa questão, certo é que essa moção ela é bem-vinda, com toda certeza, porque eu acredito que o ministro precisa ser honrado sim, precisa ser homenageado sim, porque o que nós estamos vendo lá em Brasília é que tem sido um dos únicos que tem trabalhado verdadeiramente pelo país. Aí alguém ainda diz assim, depois dessas conversas vazadas do Intercept, o ministro vai ser homenageado? Com toda certeza. Então tá aí, fica o nosso apoio aqui ao ministro Sérgio Moro e a essa moção. Parabéns, vereador Clécio Alves. Finalizando a participação política hoje, o presidente Bolsonaro teve aí a sua desaprovação pessoal elevada. E qual o motivo desta mudança nesses números? Vamos conferir nas ruas aí, por que será que os nossos telespectadores acham que os números mudaram e o presidente está em alta na desaprovação do governo? Para mim o que atribui são as atitudes que o novo presidente ele está tendo, né? Na verdade ele está tendo alguns discursos aí que são meio aí sem ênfase, né? E que está contrariando a maioria da população. Então assim, mesmo eu não tenho votado nele, eu torço muito pelo país, mas eu não concordo com as atitudes que ele tem tendo agora ultimamente. Olha, é o seguinte, nosso presidente ele é muito militarismo, certo? Eu acho que ele não vai fazer boa administração não, porque ele só pensa em ele mesmo, e nós que somos pobres de classe média, nós estamos sofrendo na mão dele. Eu acho que esse Brasil nosso merece ser mais melhor e ele fazer mais melhor para o nosso Brasil, porque do jeito que vai indo, o pobre vai morrer de fome. Por causa dos acordos que ele está fazendo, a situação que está se mantendo no Brasil hoje, né? Negociações, tudo, acho internacionais, acredito eu que seja isso. Dólar subindo, tudo, não sei se tem muita influência, mas hoje acho que seria por isso, eu acho. Se começar com esse negócio, eu acho que antes do fim do ano vai ser um impeachment para aquele homem. Emendando o que os nossos telespectadores disseram aí, eu acredito que seja a boca do presidente. Quem fala demais, dá bom dia a cavalo. Então, gente, a produção abre aqui para a gente. Gostaria de agradecer a participação do doutor Edson Veras, doutor Tiago, jornalista Tiago. Foi um grande prazer tê-los conosco aqui essa noite. São 21 horas, hoje, quarta-feira, e eu gostaria de agradecer.